Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui à Play Hits TV, mais um programa, mais uma edição do nosso Mercado Business. E como sempre, temos um convidado especial, né? Já passaram muitas pessoas importantes aqui durante o programa e hoje não poderia ser diferente. Recebemos aqui o Leonardo Lamartine, CEO e fundador da BHF, presente aqui conosco para falar um pouco de todo o universo que faz parte aí da BHF. Presidente, seja bem-vindo, obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Queria que começasse a contar um pouco da história da BHF, né? Todo mundo sabe aí que é uma empresa bastante promissora, né? E as pessoas ficam se perguntando como é que funciona, quanto tempo tem já de BHF? A BHF, ela tem 25 anos de mercado, né? Ela nasceu com a marca Bonaparte. Então, ela se chamava, inclusive, Grupo Bonaparte, anteriormente, a marca mais conhecida do público em geral. E ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo com outras marcas e também entrando também na consultoria. Então, a BHF hoje, além de fazer a gestão de várias marcas do segmento de food service, que é o setor de alimentação fora do lar, ela também faz consultoria. Ela ajuda outros empresários a formatar a sua franquia, ou seja, entrar no mercado de franquia. A BHF tornou uma plataforma que reúne vários negócios, não só de gestão de marcas de alimentação, como também outras marcas de outros segmentos também, e além disso, consultoria. O porquê do nome Bonaparte? Todo mundo deve estar se perguntando, Napoleão Bonaparte, provavelmente, mas nada melhor do que o próprio presidente para explicar um pouquinho a escolha do nome, de onde veio, como surgiu o nome Bonaparte. É uma história bem interessante, porque quando a gente começou a estudar sobre esse negócio em 96 ainda, a gente queria uma marca que fosse ligada ao berço da gastronomia, que é a França, que tivesse um recall já conhecido na cabeça do consumidor. Então, não sei se você sabe, mas o nome Napoleão Bonaparte é o terceiro nome mais conhecido depois de Jesus Cristo. Falam que é Pelé, né? O terceiro, mas Pelé na realidade é o quarto. É o quarto. Todo mundo sabe que Napoleão Bonaparte foi um imperador francês, então a ligação com a marca é muito rápida, por isso a gente escolheu a marca Bonaparte, né? Isso foi sugestão de uma agência de publicidade na época. Ela trouxe 5 nomes, os 5 ligados à França, mas Napoleão Bonaparte foi o nome que mais chamou a atenção. Então a gente pegou o nome Bonaparte em si, temos um mascote, né, com aquele chapéu de Napoleão Bonaparte que todo mundo conhece, e foi assim que nasceu a marca Bonaparte. E como foi a trajetória, presidente, até chegar nesse patamar hoje do Grupo Bonaparte, vamos dizer assim, mais conhecido? Não preciso dizer que não é fácil, né, você fazer uma trajetória empresarial, ainda mais no Brasil. Não, e engraçado, para quem está em casa, é que o Leonardo é pernambucano, né? A gente estava conversando ali na nossa sala comercial e eu jurava que ele era de outro estado, até conversei com o Raquel, mas não, pernambucano de onde? Pernambucano da Gema, da Gema, de Recife. Isso. Tá certo, presidente. Sou de Recife, morei tempo fora, morei em Brasília, morei em São Paulo, morei na Inglaterra, mas sou apaixonado aqui por Recife, por Pernambuco de uma forma geral, e aqui finquei minhas raízes e aqui não saio. E transitou em outros negócios? O primeiro negócio foi já segmento? Não, como empreendimento, né, como empresário, esse foi meu primeiro negócio. Já quando menor entre aspas, quando menor, porque é menor de idade. Quando mas era mais jovem? Mais jovem, né? Com 13 anos eu fiz o meu primeiro empreendimento, que era alugar som para festa. Não acredito. Isso. Você alugava som para festa? Isso. Você tem que revelar aqui o nome da empresa de som da época. Chamava Sound Machine. Sound Machine. Eu ouvi falar nessa Sound Machine. Era eu e outro sócio, a gente fazia, naquela época tem uma febre de festa de 15 anos. Isso, encontro de brotos. Isso. A gente fazia tudo isso. Debutantes, né? Isso, exatamente. E aí passou, acho que quase 4 anos e meio. Era mais uma renda complementar, porque eu estudava e trabalhava nos finais de semana fazendo esse tipo de aluguel, né? Também a gente tinha o DJ e tinha a iluminação também. Sim. E essa era o serviço completo. Levava o DJ, a iluminação e o Sound Machine tocando na noitada de Recife, nas festas. Naquela época ainda existia esses assustados, né? Tinha bastante. Dançar música lenta. Muito, né? Para quem é mais velho aí, acima de 45, sabe o que eu estou falando. É verdade, verdade. Muito bom saber dessa trajetória. Eu digo isso porque, como a gente é do rádio, da imprensa, rádio, televisão, a gente está no rádio há 30 anos e é natural, né? A gente ter essas festas, né? Essa febre das festas daquela época, enfim, tinha realmente o som, tinha que alugar o som
a iluminação e ia o DJ, fazia só um som mecânico, às vezes não tinha nem Isso. atração, né? Era, exatamente. Era só mecânico, só mecânico. Naquela época era uma febre, né? É verdade. Naquela época era uma febre. Não existia festa de 15 anos sem DJ. Hoje em dia mudou tudo, né? Mudou. Então, é banda, é sertanejo, é todo tipo de verdade. música. E naquela época era só eletrônico. Então, depois dessa parte, desse, digamos, esse pequeno empreendedorismo no som e na iluminação, aí o senhor já partiu para... Isso, na realidade, aí eu me formei, né? Primeiro eu entrei na Universidade Federal fazer engenharia civil, Sim. muito por influência da minha família, lá em casa todo mundo é engenheiro civil, e aí não gostei. Não gostei, no terceiro ano, quando estava fazendo cálculo 4, eu resolvi sair, falei para meu pai na época, falei assim, ó, meu pai hoje é falecido, aí falei, ó, eu quero ir embora estudar na Inglaterra, e aí foi assim foi feito. Ele não gostou muito? Não gostou, porque queria que eu fosse engenheiro, mas fui para a Inglaterra para estudar finanças, e aí lá fiquei um tempo, voltei para o Brasil, fui trabalhar como executivo em recuperação de empresa em falência, fiz vários trabalhos aqui no Brasil, meu último foi em Brasília, e quando eu vim de Brasília para Recife de volta, foi quando eu fundei o Bonaparte, o primeiro Bonaparte, no Shopping Recife, que completou mais de 25 anos. E já está nesses 25 anos lá no Shopping Recife, e muitas coisas aconteceram, né, presidente? Durante esse período todo aí, de 25 anos só de Bonaparte. E qual foi o primeiro passo e o porquê escolher o ramo de gastronomia? Quando eu estava em Brasília ainda, a sócia minha, que hoje não é mais nossa sócia, ela me convidou para entrar num negócio de gastronomia na praça de alimentação do Shopping Recife. Eu estava doido para voltar para Recife, foi isso que me impulsionou a voltar, né? Eu, com a minha capacidade de gestão, me juntei, também sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de gastronomia, eu tinha uma paixão por esse segmento. Nós nos juntamos e fundamos o primeiro Bonaparte em 1998, em março de 1998. Foi um sucesso estrondoso. Por que foi um sucesso estrondoso? Porque naquela época, a praça de alimentação era um destino de conveniência. As pessoas não iam como destino final, né, como é hoje. Hoje, a praça de alimentação bem estruturada no shopping, ela é fundamental para ancorar aquele shopping. Naquela época, não, as pessoas comiam por conveniência. Né? Você ia passear no shopping, ia fazer alguma compra, estou com fome, vou procurar alguma coisa para comer ali na praça de alimentação. Hoje as pessoas saem de casa para ir para a praça de alimentação almoçar. Estou muito esse mercado. E o Bonaparte, aqui no mercado, pelo menos pernambucano, eu posso garantir, foi um pioneiros nessa mudança. Porque quando a gente inaugurou em março de 1998, tinha fila de 70, 80, 90 pessoas aqui no Bonaparte do Shopping Recife. Naquela primeira versão do Shopping Recife, né? Isso, exatamente. Sem as partes, aquelas extensões que foram feitas isso, com o passar do tempo. Isso em 98 já foi a quarta etapa do Shopping Recife. E aí foi um sucesso estrondoso, isso as pessoas começaram a nos buscar por franquia. De onde é essa franquia? Eu já vi essa franquia em Buenos Aires, já vi essa franquia em São Paulo, tudo aquele lugar a gente imaginava. As pessoas não imaginavam que era uma marca pernambucana. E, de fato, o Bonaparte é uma marca fundada em Pernambuco e é uma marca pernambucana. E ecoou para o resto do Brasil, né? E aí a gente começou a buscar sobre franquia, entramos nesse mercado de franquia e começamos a expandir a marca Bonaparte. E a marca Bonaparte está aí espalhada já por todo o Brasil. Projetos para ir fora do Brasil, exterior, Não. Europa. O interesse realmente é trabalhar o mercado nacional. Eu tive... Não significa que não possa surgir convites, como você estava contando, que já houve um convite. Né? Eu tive uma sociedade numa marca nos Estados Unidos, chamada Bossa Grill. Ela foi vendida, a gente depois voltou para cá e nosso foco hoje é Brasil. Não tem interesse de sair do Brasil, não. E qual é a avaliação que o senhor faz para atingir o nível máximo? O negócio que o senhor tem, realmente a gente sabe da notoriedade que é, né, o Bonaparte, e a gente entende, imagina a sensibilidade, a dedicação que o Bonaparte tem, estou comandando todo lá o seu. Acho que o mais importante é que a gente trabalha com vários empreendedores, que são o que a gente chama dos franqueados. Pessoas que apostaram na nossa marca, não só a marca Bonaparte, mas com demais marcas, né? O Grupo Bonaparte, hoje chamado de BHF, não tem só o Bonaparte, tem o Bonaparte, tem o Capilé, tem o Mona Lisa, tem a Cowalk,
Tem várias outras marcas, o Donatário, que é muito conhecido, inclusive é mais antigo do que o Bonaparte, tem 35 anos. A gente trabalha muito próximo ao operador, que é o nosso franqueado. Muita transparência, a quatro mãos, trazendo ele sempre para junto, ajudando ele a crescer, né? O que a gente faz é isso, a gente tem uma estrutura que trabalha por trás dos restaurantes, junto com aquele franqueado que está com a barriga encostada no balcão, trazendo para ele o que tem de mais moderno, de mais atual, sem esquecer dos clássicos, né? Vez ou outra faz festivais, como por exemplo, agora a gente está fazendo um festival do Franga Kiev, que é o nosso prato mais comum. Então foram 4 versões do Franga Kiev, e isso a gente faz no Grupo Bonaparte e o franqueado replica lá na ponta. Assim que a gente trabalha. O Franga Kiev é uma receita própria de vocês? Vocês trouxeram de alguma outra cidade? Como foi a criação desse prato que é o maior sucesso? Isso, o Franga Kiev ele existe, inclusive ele de fato vem da Rússia, né? Originalmente vem da Rússia. Eu tive o prazer de experimentar um Franga Kiev em Nova York, e não é parecido com o nosso. Nós fizemos uma releitura do Franga Kiev, não mudamos a receita original, que de fato faz muito sucesso, mas era parecida. A que eu comi no Franga Kiev, ela tem um osso do frango no Kiev. Essa foi a diferença, né? Mas aqui na região a gente trouxe essa receita, na realidade inspirou-se nessa receita, fizemos a frango recheado com queijos e ervas finas, que é o que todo o público do Bonaparte conhece e faz sucesso até hoje. E qual o papel da BHF, gente? Aqui a gente fica se perguntando, né, as pessoas, poxa, a BHF aí, à frente do nosso querido Leonardo Lamartine, explica um pouquinho o papel da BHF. Primeiro, destacar que a BHF tem 25 anos de experiência. E o papel da BHF sempre foi capacitar pessoas, não só nossos franqueados, mas também como a equipe dos nossos franqueados. Esse é o nosso principal objetivo. Para quem está na ponta, atendendo o nosso cliente final, ele tem a nossa cultura, ele tem a nossa gestão, ele tem a nossa forma de se vir. Eu, inclusive, alguns treinamentos de atendimento eu ainda faço pessoalmente, para que o time entenda que essa cultura que a gente criou há 25 anos atrás, ela precisa ser perpetuada, precisa ser replicada em cada ponta, né? Então, esse é o nosso grande desafio. E não é fácil lidar com o ser humano, né? Muito menos replicar isso com a equipe. O franqueado, sim, ele sempre coaduna com essa filosofia, e eu sempre digo a ele, não, você precisa aprender tudo, porque você só sabe delegar o que você sabe fazer. Então, o franqueado ele participa ativamente de todos os treinamentos, e geralmente esses que mais participam, que mais estão juntos do grupo, é que mais tem melhor performance no final da ponta com o cliente. E aí o interessante é que você faz, como você mesmo falou, faz questão de estar presente, né? Nessa questão do treinamento, a preocupação de realmente entregar lá no final, para ter a certeza que a qualidade vai estar realmente presente ali naquela franquia. E não só isso, André. Eu costumo trazer cases de atendimento que eu acumulei durante 25 anos, e não só isso, experiência que eu tive, por exemplo, na Europa, porque na Europa, para eu pagar meu curso, eu tinha que trabalhar. Então, eu trabalhei em todas as funções, em restaurante, em supermercado. Eu tinha uma função que era abaixo do auxiliar de limpeza, que era desgrudar o chiclete no chão do supermercado para a equipe de limpeza entrar. Sim. Então, eu falo com muita propriedade. Então, todos os níveis de que trabalha no restaurante a gente chama SG, que é o auxiliar de limpeza, serviços gerais, até o chefe de cozinha, eu consigo ter um diálogo sabendo o que é que ele passa, sabendo de que forma quais são os desafios que ele tem no dia a dia. Isso encurte muito rápido na mentalidade dos funcionários. E o que precisa hoje, para quem está em casa nos assistindo, para ser um franqueado da Bonaparte? Você está em todas as redes sociais, é muito simples, mas a BHF, né, que é a Brand Hub Franchising, é @BHF, a gente tem lá todas as opções, e obviamente o processo de franquia ele é um processo de conhecimento mútuo.
tanto o franqueado conhecer o nosso negócio, até me conhecer também, para ver se a gente tem um alinhamento de cultura, como a gente conhecer o franqueado, né? Por exemplo, a gente vai instalar uma nova franquia em Caruaru e a gente está com 3 candidatos à final. Semana passada eu recebi 3 separadamente para saber daqueles 3 qual que mais vai implementar nossa cultura, que mais entendeu o recado do fundador, no caso eu, aquele negócio, aquele business em Caruaru. No caso, Caruaru é mais uma? Já tem Caruaru? Não. Já tem uma. Já tem uma? É no mais shopping uma. lá? É no shopping. Shopping Difusora. No shopping Difusora. Isso. Provavelmente essa deve ser no shopping Caruaru. Esse é no Difusora. Ah, no Difusora. Isso. Ah, entendi. E hoje o grupo BHF trabalha com quantos funcionários? Hoje a gente tem chama back-office, que é a retaguarda nossa, para atender todas as franquias. São 35 funcionários. A maioria deles ficam no campo, né? Fica viajando, rodando as franquias. Outros são da área de marketing. Hoje a gente tem uma área digital, de marketing digital, e praticamente uma agência in-house trabalhando, e outros são do back-office financeiro, jurídico, todo back-office necessário para dar apoio a uma rede de franquias. Hoje o faturamento do grupo Bonaparte, BHF, deve girar em torno de quanto? Mas... Isso é uma informação que a gente não... É segredo. Na verdade não é segredo, a gente não coloca em aberto assim no mercado. Antigamente a gente falava mas... Eu digo, por isso que eu perguntei, porque a gente sabe dos números de antigamente, a gente sabe que mudou bastante, a gente entende a concorrência também, né, de olho num case de sucesso como é o de vocês. Isso, exatamente. A gente tem vários tipos de receita, né? Tem aquela receita do franqueado que vende lá na ponta, né? Posso dizer que tem faturamentos que vão de 150 a 1 milhão, e aí disso vem uma receita de royalties para a franqueadora que tem um custo operacional pesado para dar esse suporte de longevidade aos franqueados. A previsão de franqueado tirar o investimento é de quanto tempo? Média de tempo? A gente trabalha algumas marcas 18 meses, vai até 36 meses. Então, dentro de um bojo geral, vai de 18 a 36. Isso depende muito do mercado, do ponto comercial que está sendo instalado, do shopping, a capacidade que o franqueado tem de investir em marketing. Tudo isso influencia no payback. Mas 18 a 36 vezes depende da marca. Por exemplo, a marca que a gente representa em São Paulo, que é a Trois Brasseurs, chama de 3B, né, porque é um nome francês, as pessoas não sabem pronunciar. Chega a ter um payback de 18 meses, porque fabrica cerveja. Cerveja tem uma margem interessante, alguma receita de 92% é água. Então, o payback se torna mais rápido porque o custo da mercadoria é mais baixo. Só que o investimento é mais alto. Tudo é uma equação e que a gente sempre apresenta ao franqueado ou que está interessado em investir nas nossas marcas para entender isso de uma forma muito transparente, muito a 4 mãos, a gente abre uma planilha. Faturar X vai ter esse payback, faturar Y. É assim que a gente trabalha. As lojas são todas em shopping ou tem lojas fora desse universo de praça de alimentação? 95% são em shoppings, né? A gente tem essas da Trois Brasseurs que fica em São Paulo, são lojas de rua. Sim. Tem a unidade do aeroporto, que é loja de aeroporto, assim, no shopping. Investimento do Capilé. O Capilé é o nosso melhor investimento em relação a investimento inicial, né, e também a payback, porque o investimento inicial, a partir de R$350 mil, você já monta um Capilé. Depender, repito, do shopping, se tem luva para pagar para o shopping, se não tem. E o Capilé é bem interessante porque ele tem a característica da marca Bonaparte, só que low price. Então, ela é low price não só na implementação, que a gente trabalha com a loja enxuta, custo mais baixo de implantação, como nos custos operacionais, como também nos custos dos insumos do cardápio. Então, a gente não trabalha com filé mignon, a gente não trabalha com bacalhau, salmão, como a gente trabalha no Bonaparte. Então, é mais fácil você ter um retorno mais rápido e ter uma margem mais interessante, a depender, obviamente, do local que está sendo instalado. Qual a principal diferença? Você citou algumas, Capilé para o Bonaparte, porque o Capilé seria o filho mais novo do grupo, né? Já tendo o Bonaparte como uma empresa mais antiga, a mãe de todas elas, digamos assim. O que faz com que um empresário que queira fazer seu investimento no ramo de alimentação escolha o Capilé e não o Bonaparte?
Primeiro é porque não pode ter o Bonaparte, aí a segunda opção é para o Capilé ou não. Muito pelo contrário. O Capilé, sim, seria talvez, sem querer desmerecer, a Bonaparte é bom porque está tudo em casa, né? Se você ficar no Bonaparte e no Capilé, está tudo dentro da casa de vocês. Explica um pouquinho sobre essa possibilidade. Excelente pergunta, e essa é a pergunta que todo mundo faz, inclusive quando vai no nosso escritório, escolher uma franquia, porque muita gente chega lá sem saber aonde é que vai investir. E isso tem algumas variantes que a gente analisa para saber se vai ser melhor o Bonaparte ou o Capilé. Por exemplo, o poder aquisitivo do público consumidor daquele shopping. Porque às vezes vem uma pessoa e fala assim, eu sou de Carpina, eu quero investir em Carpina. Como de fato aconteceu. Nós temos um Capilé de um shopping em Carpina e a gente sabe que o Bonaparte não cabe no shopping Carpina. Cabe sim um Capilé. A gente tem uma ferramenta chamada Deepen, que ela é uma ferramenta geoeconômica geográfica. Então, por exemplo, eu consigo identificar uma rua, qual é o público consumidor no raio de 2 quilômetros. Ou, por exemplo, fala assim, Leonardo, eu quero montar um capilé de rua em Olinda. Eu consigo identificar quem dorme em Olinda, sabe que Olinda é uma cidade dormitório, né? É conhecida por isso. É verdade. E eu sei quem trabalha ali em Olinda, quem dorme em outra cidade vem trabalhar em Olinda. Essa ferramenta me dá todas as informações possíveis para eu ter poder para decidir se ali é melhor um Bonaparte, ou um Capilé ou alguma outra marca, ou se não precisa de loja, a gente vai colocar ali uma que a gente chama da Kitchen, que é uma unidade só para vender entrega a domicílio. Então a gente tem um cuidado de fazer esse estudo, porque é óbvio, como a marca Bonaparte é mais forte, mais antiga, todo mundo inicialmente quer a marca Bonaparte. Porém, o investimento é muito mais alto, é quase o dobro, e ela possa ser que performe melhor, por exemplo, como no Pátio Olinda, que a gente tem um Capilé, que ela performa melhor do que as outras marcas. Queria que você falasse um pouquinho o que representa o selo de aprovação para um empreendedor, Leonardo. Sabe essa importância que tem no nosso mercado? Você, mais do que ninguém, com a sua maestria, já há um bom tempo, explicar para quem está em casa sobre isso. Nós fomos certificados com o selo da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né, que é uma auditoria feita pelo Serasa Experian. Essa auditoria leva em conta desempenho da marca, qualidade e satisfação do franqueado. Para a gente muito nos orgulha pelo fato de ser duas empresas muito sérias, né, não só a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é da Editora Globo, como também a Serasa Experian, né, que a gente sabe que é muito rigorosa com cadastro, etc. E nós fomos certificados com o selo 4 estrelas. Para a gente é muito importante esse selo, porque isso demonstra que a gente está no caminho certo. Também, se a gente não fosse certificado, a gente ia tentar melhorar para descobrir o porquê, mas nós fomos certificados. E isso faz com que o nosso candidato à franquia, na hora de escolher a marca, pense duas vezes e fale assim, poxa, essa pessoa é sério, essa pessoa faz um bom trabalho, já foi certificado, e essa certificação é feita através dos franqueados. Eles fazem uma pesquisa, entrevista os franqueados, e vê performance financeira, se ele está desempenhando bem, se não está, etc., e dá essa certificação. Para a gente foi uma comemoração incrível quando saiu essa notícia, e isso demonstra que a gente tem trabalho sério nesse mercado de franquia, que é um mercado que hoje está muito acelerado por um lado, porém a gente vamos dizer assim, ainda a boutique do franchising. A gente quer fazer uma coisa buscando um parceiro certo. Eu, quando percebo que o franqueado não tem perfil para ser um franqueado, eu falo logo na mesa, né? Por exemplo, na semana passada eu recebi um casal que a esposa estava grávida, queria trabalhar no shopping 365 dias do ano, em praça de alimentação e em restaurante. Olha só. Então eu falei, não vai dar certo. Ou você vai ter problema com a operação, né? Você vai ter que amamentar, vai ter bebê agora. O marido dela não tinha tempo para nada, era um empresário de outro ramo. Eu falei, não dá certo. Você relevaria essa decisão de ser franqueado de uma marca de alimentação. E me agradeceu bastante. E assim é a minha forma de trabalhar, né? Eu gosto de ter muito pé no chão, escolher os parceiros certos, os franqueados certos, que é um casamento, né? Como sociedade, como um casamento de homem e mulher. Claro, é um casamento para muito tempo. A gente tem franqueados que estão há 21 anos com a gente.
Então, isso muito nos orgulha e é assim que eu quero que todos os franqueados sejam. Já pensou fazer, se não já tem, algum tipo de convenção, encontro dos franqueados? Sim, a gente sempre faz. Sempre faz? Fala Sempre um pouquinho faz. sobre isso. A ideia da convenção é a gente reunir todos os franqueados para ali trazer capacitação, ali também a gente trazer insights para um planejamento estratégico. Por exemplo, a última convenção que a gente fez, a gente tinha uma dificuldade do franqueado entender o que é DRE, que é um demonstrativo de resultado financeiro, e nós fizemos uma dinâmica dividindo os franqueados em times, para cada um fazer uma receita de pizza, e ganhava ali um prêmio que fizesse a melhor DRE com menor tempo e melhor satisfação do cliente, que na ponta tinha pessoas convidadas que iam dar notas daquelas pizzas. Foi bem interessante e aquilo ficou encurtido naqueles franqueados e ainda estavam com dificuldade de entender o que era uma boa DRE. Entender que existe a linha financeira, né, de um prato, só que você tem que saber que o cliente lá na ponta, se você enxugar muito o teu custo aqui, você vai terminar enxugando qualidade e o cliente na ponta vai reprovar, você não vai ter receita. E assim, esse 360 do que é uma boa DRE no segmento de alimentação ficou ali bem gravado na cabeça dos franqueados que fizeram essa convenção. Ô, Leonardo, a gente percebe aí o avanço da tecnologia, né? Eu queria saber do grupo BHF, o que é que tem feito são 25 anos, então, desde o começo de tudo até hoje, o que foi que você implementou, o que foi que você trouxe de novidade para o franqueado do Grupo Bonaparte, enfim, o que é que tem de tecnologia que no começo não tinha, seja o maquinário, seja uma forma de pagamento. Explica um pouquinho para quem está em casa os avanços que você, obviamente com a visão que você tem, trouxe para poder fazer com que as empresas do grupo tivessem cada atualizada no mercado. Foram inúmeras. Quem é nosso cliente há muito tempo lembra que a gente tinha uma comanda de papel e a menina tirava ali a comanda de papel e no final gritava o nome. André, Leonardo. Aquilo já é coisa de passado, né? A gente tem hoje toda uma tecnologia de atender o cliente na fila, tirar o pedido na fila, pagamento na fila. Quando o cliente não sabe disso, mas quando ele está ali, vamos supor que você chegue lá numa Bonaparte, nossa, tem 30 pessoas na fila, na hora que a menina tira seu pedido, mesmo você sendo o 30º, a cozinha já fica sabendo do pedido. Tem um equipamento lá dentro que mostra a hora que você fez o pedido, ela tem uma tecnologia de cor que ela muda se o pedido demorar muito, tudo. Esse foi um grande avanço nosso, porque no início a gente tinha atendimento até 5 minutos do cliente em praça de alimentação, que esse foi o grande diferencial do Bonaparte. Aquela telinha que fica lá com o número ainda existe? Existe. Para chamar o cliente. Certo? Existe. Mas além daquela, a gente tem uma interna, que chama KDS, dentro da cozinha, que a gente faz a gestão completamente dos pedidos e sabe se por acaso um pedido demorou muito, não só naquela hora, mas se a gente for fazer uma auditoria, um cliente que reclamou que o prato demorou, por exemplo, a gente consegue, pelo sistema, identificar aonde foi o gargalo. Então, esse na minha opinião, foi o maior avanço de tecnologia, porque hoje a gente conseguiu voltar, a gente ainda já tem alguns franqueados que estão conseguindo soltar o prato em 5 minutos, a gente fazia isso no início, com fila de 60, 70 pessoas, manualmente. Só que o Bonaparte vai evoluindo em cardápio, isso vai gerando um cardápio mais complexo, e a gente teve que investir em tecnologia para trazer o tempo também para 5 minutos. E foi isso que aconteceu no Bonaparte, com o maior avanço, além de várias outras, digital nem se fala, né? Porque as pessoas hoje nos encontram nas redes sociais. Primeiro ver na rede social para depois fazer uma experimentação in loco. E a gente aprendeu a trabalhar na pandemia a fósseis. A gente tinha unidades que não entregavam em domicílio, a gente com todos os restaurantes fechados. Foi um desafio muito grande, né? Com os franqueados que não estavam preparados, infelizmente alguns fecharam. Mas hoje a gente está muito bem preparado para a tecnologia e digital. Mas tem agora aí a inteligência artificial que está chegando, a gente está estudando isso com afinco para ver onde é que a gente aplica isso no nosso negócio. Você falou que tem uma empresa também do grupo que é só de entrega. Entrega que é a domicílio? Sim. Na verdade, o que é que a gente tem? A gente chama de marcas digitais e também Dark Kitchen, que são as unidades que só fazem entrega a domicílio. As marcas digitais, André, é o seguinte, na marca Bonaparte,
A gente abre nas plataformas de entrega a domicílio, que é iFood, Rappi, e também o cardápio digital, que a gente faz a venda direta através do WhatsApp. Outras marcas linkadas à marca principal, por exemplo. O Bonaparte, que todo mundo conhece, a gente tem o Bona na caixinha, que é uma marmita gourmet vendida naquela loja do iFood. Então você entra numa loja específica, que tem lá a Bona da caixinha, e lá nessa Bona na caixinha você tem as marmitas gourmet. E o cliente sabe que é do Bonaparte, vocês conseguem... A gente na realidade usa no slogan do seu Bonaparte, né? Mas é uma loja completamente distinta. E a ideia é a gente criar dark kitchens, que são as cozinhas, que só são cozinhas de entrega a domicílio. Sim. Hoje está uma febre no mercado, né? A gente pede um hambúrguer, não sabe nem de onde é que vem, nem se tem a higiene adequada, etc. Isso é um fato hoje no mercado. E da mesma forma a gente tem, né? Por exemplo, na Bonaparte a gente tem o Bona na caixinha, tem a Bona Pizza e tem a própria Bonaparte. Mas isso é uma operação exclusiva do franqueado? Do franqueado. É uma operação do franqueado. Do franqueado. A pessoa que já é franqueada de uma marca Bonaparte tem essa possibilidade. Exatamente. Como, por exemplo, na Trois Brasseurs, a gente tem a venda da cerveja na linha de supermercado, para concorrer com outras marcas industriais do mercado. Como tem também a Trois Brasseurs Pizza, Trois Brasseurs Burger. O Capilé também tem o Cap Burger. A gente fez as marcas digitais das marcas principais. E aí você consegue atingir esse público, né, que é obsoleto, que às vezes não quer sair de casa e jamais não quer perder a qualidade, não quer perder o sabor da cozinha do Bonaparte, por exemplo, que já é tão tradicional. Hoje esse mercado ele é o dobro diante da pandemia. Como o dobro? É o dobro diante da pandemia. Muita gente entrou nesse mercado para pedir forçadamente, porque estava em casa, né, ali em lockdown. Muita gente da terceira idade que não sabia operar uma plataforma digital, um iFood, um Rappi da vida, ou tinha medo de colocar o cartão de crédito para comprar alguma coisa, com medo de fraude, etc. Perdeu-se esse medo e hoje, de todas as idades, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, esse negócio entrega a domicílio, iFood e Rappi veio para ficar. Então, muita gente hoje pede com bastante frequência. Essa semana, o nosso franqueado do Shopping Recife, o Raul, trouxe um caso interessante de uma cliente que fez uma reclamação boba lá, era um item que deixou de ir na entrega a domicílio, comum em qualquer restaurante. Ele percebeu que nos últimos 12 meses ela tem pedido 287 vezes no iFood, na mesma loja do Bonaparte, né? E isso é incrível, porque é um cliente super fiel, não sei quanto ela come fisicamente, mas é uma cliente, eu falei para o nosso franqueado, vai lá e leva na casa dela o prato e ainda leva uma garrafa de vinho para ela, que essa cliente merece, né? Então a gente tem casos muito interessantes de clientes frequentes nas plataformas de entrega a domicílio, que é nesse caso é uma senhora, né? O que antigamente não existia tanto, o pessoal da terceira idade fazendo pedido na Eu também disse, uma curiosidade, né? Tanto tempo de Bonaparte, você já deve ter visto muita coisa, né? Muito. E tudo que é tipo. Por exemplo, além desse fato dessa senhora que pediu mais de 87 vezes... 287 em 12 meses, em um ano. Em um ano. Ou seja, o ano tem 365 dias, né? Desses 365 dias, ela pediu 287 no Bonaparte. Ela pode até ter pedido em outro local, mas já estou satisfeito que ela pediu 287. Tomara que todos façam isso. Com certeza. E esse é o grande segredo do nosso marketing. Às vezes a gente tem praça de alimentação que a gente tem 2 marcas nossas. Então, qual é o nosso segredo? Naqueles 7 dias da semana que você decide almoçar fora, e nesses 7 dias você fique com a gente, né? Esse é o nosso grande objetivo. Para isso a gente tem técnica de cardápio para você não enjoar da nossa comida. Por exemplo, um Bonaparte, você pode pedir o mesmo filé mignon e variar o acompanhamento durante os 7 dias. Você não vai enjoar do nosso cardápio, isso eu garanto. Qual é o grande desafio para 2023? Já estamos aí já passaram-se a metade do ano, para o Grupo Bonaparte. Qual é o grande sonho? O que é que vocês do grupo pretendem até
final do ano, alguma novidade, algum lançamento do Grupo Bonaparte que as pessoas possam ficar na expectativa. Você falou também da questão da cerveja, né, que vocês têm, que o empresário, a pessoa que tem uma festa ou que tem um evento exclusivo, pode ter a marca própria da cerveja dela, daquela festa, daquele evento. Eu acho que você tem um limite mínimo? A partir de 4 mil litros por mês é o ideal. Mas você bateu exatamente no que eu ia falar. Além da vontade que a gente tem de expandir, como toda marca de franquia, esse negócio da MBF, que chama Microbrew Franchising, a MBF, gente, não é uma marca de cerveja, ela é uma plataforma que ajuda o empresário que tem um bar ou restaurante, ou alguém que quer colocar uma marca de cerveja, como por exemplo a gente tem a Noronha Beer, que vai abrir em Noronha, de fabricar sua própria cerveja. Vou dar um exemplo, né? A gente negociou com um dono de bar e restaurante de Fortaleza que ele faz 30 mil litros de cerveja mês, com várias marcas industriais, de diversos tipos industriais. Ele compra o litro aproximadamente a R$ 12,50. E tem umas que são mais caras, outras são mais baratas, mas na média a gente planilhou isso, dá R$ 12,50. A gente consegue instalar o equipamento no negócio dele, fazer a marca dele, que a gente chama de white label, marca branca, traduzindo em bandeira branca, né, como a gente traduz em português. A marca é dele, registrar o nome dele, e a gente consegue fabricar a R$ 6,00 o litro. Ou seja, imagina que ele vai aumentar a lucratividade dele em 30 mil litros vezes 7, que é a diferença dele, ou 6 mais ou menos, que é a diferença dele, que ele vai passar a botar no bolso. Então é um baita negócio, é um negócio disruptivo, porque a gente não precisa ter um cervejeiro na ponta, a gente consegue capacitar um garçom, por exemplo. Então, o meu sócio, que é Luciano Fialho, que é o diretor técnico, ele foi formado na Bélgica, na Universidade Católica de Louvain. A gente tem uma equipe de cervejeiros, inclusive, que trabalha com ele, pronta para fazer a própria marca da cerveja. E, detalhe, cerveja muito superior ao que você encontra hoje no mercado dessas cervejas industriais. Era isso que eu ia perguntar. A sua preocupação com a qualidade da cerveja da entrega, por ser uma cerveja com essa qualidade e com essa personalização do cliente que fez com vocês, deve ser uma coisa diferenciada. Porque tem o que ele já tem no mercado, ele não já adianta. tem ali. Isso, exatamente. Tem que ter um porquê, né? É uma cerveja superior por malte. A gente só trabalha com insumo importado, a gente traz o lúpulo e o malte da Europa. E é de fato superior. A gente acredita muito na gourmetização da cerveja. O que seria isso, gourmetização da cerveja? A gente lembra o mercado de vinhos, né? Que no Brasil começou com aquele vinho Lifromit, do Gato Negro, não sei se você lembra. Lembro. Você recebeu uma pessoa com Lifromit na mesa, era o que tinha de chique na época. É verdade. Depois um casamento com o Almaden Riesling era o que tinha de mais chique. E aí depois veio o Collor, né? Abriu a fronteiras de importação, começaram a entrar os vinhos no Brasil, e hoje as pessoas vão evoluindo, né? A pessoa começou lá com Cabernet Sauvignon, vai para o Merlot, vai subindo, né? A gourmetização é isso. Isso que vai acontecer no mercado de cerveja, né? Tem uma bolha que existe hoje das cervejas industriais, a cerveja artesanal de alta qualidade hoje ainda não é cara, mas a gente consegue fazer isso num preço menor. Então isso, com certeza absoluta, sem medo de errar, quem prova qualquer uma das nossas receitas, seja numa dessas franqueadas da Trois Brasseurs, ou aqui no nosso escritório, a gente tem uma micro cervejaria no escritório, ou de qualquer cliente nosso, ele não volta mais para as cervejas industriais. Se ele tiver acesso ali com frequência, ou comprando a entrega do domicílio, ele com certeza não vai voltar mais, porque a gente fez esse teste semana passada, a gente fez uma rodada onde a gente teve investidores de segunda a sexta, foi uma rodada com 10 investidores, começava às 14h30 e os melhores 17h30, porque já emendava na cerveja. E a gente fez esse desafio. Quando chegar em casa, abra uma cerveja industrial, qualquer uma delas. Pode ser qualquer garrafa, de qualquer cor, abra ela e tente provar para você ver a diferença. E foi unânime os 10. Nós não conseguimos beber a industrial. Porque, de fato, você dá aquele clique e você passa para um patamar superior a isso. E você consegue, nessa receita dessas cervejas que vocês fazem, ter um diferencial a pedido do cliente, ele prefere um pouco mais encorpada? Como é que funciona? Ou é um padrão? Não, o padrão é esse aqui para todos. Tem essa diferença? Primeiro, a gente faz uma receita personalizada para cada cliente.
Você vai tomar, ela tem um padrão de qualidade, mas o sabor ela muda porque a gente faz personalizada aquela receita. Eu fico me perguntando como é que vocês conseguem ser tão bons com alterações de sabores das cervejas, né? Eu acho que é um grande desafio, Leonardo, você ter ali, um exemplo, 3 opções de cerveja, que eu sei que vocês fazem muito mais, e nos 3 você poder trafegar num paladar, num gosto de quem, seja do cliente, seja do consumidor, e ter esse padrão de qualidade, né? Na Trois Brasseurs, por exemplo, em São Paulo, nós somos master franqueados, né, da França, nós somos obrigados a fabricar 7 estilos de cerveja diferentes. E começa com a Blonde, tem a Pilsen, tem a IPA, tem a Pale Ale, tem várias modalidades de cerveja. Mas tem uma coisa que o Brasil, 95% do mercado é Pilsen. E é a cerveja de entrada, é a cerveja que você encontra em qualquer supermercado, é a Pilsen, né? É o paladar do brasileiro. Aí você fala assim, mas eu quero ser cliente de vocês, eu quero fabricar a IPA. Nós vamos fabricar a IPA, sem problema nenhum. Mas vai ser 5% da venda. Então, às vezes, não vale a pena você investir nisso. E a nossa receita de Pilsen, o Lager também, ela é totalmente diferenciada. Mesmo que ela tenha, o que a gente muda é o toque do sabor através do lúpulo. Então, a cerveja é como o vinho, você tem notas de tangerina, você tem notas de frutas que você sente de uma cerveja para outra. Então, a gente muda a receita nesse sentido. A gente recomenda ao cliente que ele faça a Pilsen como principal cerveja, que é a cerveja de entrada e a cerveja que, sem dúvida, que é a mais que ele vai vender no estabelecimento dele. E que mesmo assim já é diferente a Pilsen de vocês do mercado. Totalmente. A qualidade... Totalmente, porque o que acontece? Porque eu acho que é até mais justo você ter um parâmetro em cima de, já que o mercado já consome a Pilsen, você fazer também uma desse, não que você não faça outros, para poder, senão não seria justo, né? Isso. Então assim, para quem está em casa entender, a qualidade é tão grande que mesmo no sabor tradicional que o brasileiro está acostumado, vocês conseguem ter esse diferencial, né? Isso, para você ter certeza dessa diferença, é importante dizer que as cervejas que a gente fabrica, elas são feitas no tempo correto da fermentação, sem aditivo químico. Ela é feita de forma orgânica a fermentação. O que é a diferença para as cervejas industriais? Muitas cervejarias industriais usam aditivo químico para acelerar a fermentação. Não é nada demais, nada prejudicial à saúde, só que quando você acelera a fermentação, você libera álcools superiores. É aquele álcool que dá dor de cabeça, que dá ressaca. Você, poxa, ontem eu bebi, você lembra que bebeu. A nossa receita ela é feita no tempo de fermentação correto, com cepas corretas que geram o fermento correto, sempre importado e de alta qualidade. O que diferença é? O que é que difere para mim que eu sou tomador de cerveja? A diferença é que você pode, uma cerveja nossa fabricada no formato MBF, que é a minha empresa, você pode enfiar o pé. Você pode beber a noite toda, você não vai lembrar da cerveja. Você pode até não lembrar do que fez, porque tem álcool e bebida. Mas você não vai lembrar da cerveja, você vai ficar com aquela ressaca. Eu tomei aquela cerveja, poxa, eu estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio com dor de cabeça. Não, as nossas cervejas não dão ressaca. Esse é o nosso grande diferencial. Isso para quem já foi para a Bélgica e tomou uma cerveja de alta qualidade ou qualquer outro local com fermentação correta, sabe disso. Porque essa é a diferença da cerveja artesanal, a grande diferença para a cerveja industrial, que acelera, não aguenta esperar 8 dias, às vezes 15 dias, alguns processos de fermentação. Vocês têm a opção também sem álcool? Não. Para quem pede, não tem? Não, a gente não trabalha com cerveja sem álcool. Existe um porquê disso? O álcool faz parte para poder vocês conseguir essa qualidade final? Ou não tem nada a ver o álcool em si? Ele é um processo mais trabalhoso para você fazer. O Luciano Fialho, que é meu sócio, é o diretor técnico da empresa, ele sabe fazer cerveja sem álcool. Inclusive, quando ele se formou na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, ele fez a primeira receita de cerveja sem álcool. Foi a tese dele, inclusive, lá na universidade. E ele sabe fazer. Só que o processo é diferente, é mais trabalhoso e não é o mercado que a gente quer atingir, né? Não vale a pena você ter um processo fabril para fazer a Pilsen e ter outra braçagem, até mesmo no mesmo equipamento, para estocar no outro tanque. A cerveja sem álcool é muito pouco procurada para o mercado que a gente quer ainda.
Uma curiosidade que eu acho que quem está em casa deve estar se perguntando, ao Leonardo, não mais o presidente do grupo BHF, mas você quando chega numa praça de alimentação, né? Tá lá, Leonardo numa praça de alimentação, seja lá qual for o shopping, obviamente que eu sei que você vai procurar uma das lojas do grupo. Claro, claro. Mas se por acaso, como é que funciona, Leonardo? Acontece comigo no exterior, né? No exterior. Exterior. Vocês estão presentes em todas as cidades do Brasil, praticamente? Não. 10 estados. 10 estados. Isso. Aí você vai estar em um dos estados que Sim. não tem. Isso. Como é natural, Leonardo, você chegar e ficar buscando ali, não um franqueado, obviamente, Sim. mas você... Como consumidor, como consumidor. Qual é a diferença? O que te faz escolher? Não, eu vou aqui no chinês, eu vou aqui numa massa... É natural de você, já por ter esse universo da gastronomia ou desse universo do teu cardápio na cabeça, é automático já? É automático, é mais rápido, né, do que o problema é alguém te convidar para jantar e almoçar. A pessoa deve ficar numa... Não, eu tenho esse problema, que as pessoas não me convidam para jantar em casa, na casa da pessoa, nem almoçar acanhado, achando que eu vou ali... Olhar, ser crítico e tudo isso. Eu passo por isso, sempre passei por isso desde que o Bonaparte começou a fazer sucesso para cá. E às vezes eu vou de forma anônima, né? Levado até por um amigo, e daqui a pouco, carga d'água, o cara descobre que eu sou o dono do Bonaparte. Pronto, o cara infarta. Aí fica, rapaz, o cara veio aqui, você não disse. Você soubesse, tinha caprichado um pouco mais. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Mas voltando à pergunta, esse segmento de gastronomia é interessante porque ele tem os 5 sentidos do cliente, né? Ele mexe com os 5 sentidos. Diferente de uma sapataria, diferente de uma loja de carro, você mexe com os 5 sentidos. O primeiro dele é a visão. Você entra numa praça de alimentação, você vai buscar pela visão qual que mais atrai, ou que tem uma foto mais bonita do prato. Tem visão, paladar, odor, tudo. Tudo isso influencia na decisão de você optar. Então, minha primeira decisão é a visão, né? E a visão, ele gera também um outro processo, principalmente quando você está com fome, que é chamado popularmente de água na boca, né? Sua boca começa a salivar quando você vê um prato bonito. Então, é isso que me faz levar a decidir, primeiramente ali, que é uma marca que eu nem conheço, que eu não provei, e segundo, eu observo um pouco um prato sair, para ver ele pronto, né? Se é igual com o marketing que ele fez ali de frente de loja. E aí, no primeiro prato que sai, eu decido se vou ou não naquele restaurante. É assim que eu trabalho. Às vezes, gosto de um restaurante à la carte e olho o que é que o garçom está servindo no prato vizinho. Né? Eu sei. E aquela velha pergunta discreta para o garçom, né? Que prato é aquele? Também eu vou nessa linha. Agora, o engraçado é que meus amigos, quando eu vou jantar fora com eles, esperam eu decidir antes, muitos deles vão na minha escolha, né? Até quando está no exterior, pela facilidade da língua, para escolher um prato. Mas já aconteceu você, em uma das suas franquias, pegar anonimamente lá para pedir um prato, obviamente já tenha no cardápio, e não ser como você gostaria que fosse, ou como você treinou, ou como diz os mandamentos do Grupo Bonaparte, aconteceu, e você tem que chamar ou fazer uma isso é natural de qualquer dono. Não por maldade. Não, isso é natural de qualquer dono de restaurante. Eu sempre fui perfeccionista, hoje eu sofro menos com isso. Mas nem sempre todo o time de funcionários, todo o time de franqueados é perfeccionista. Então, de fato, eu sofro porque sempre procuro e encontro algum erro, mas erro mínimo, assim, Então, os franqueados devem ficar polvorosos, né? Lá vem o Leonardo. Nem tanto, eu acho que tem um folclore que o pessoal coloca a minha foto embaixo do balcão lá para mesmo, Leonardo? Para quando eu for ser identificado e avisar. Mas brincando, né? Isso é brincadeira. Mas, primeiro é difícil eu não ser reconhecido. Mas quando eu vou e não sou reconhecido, eu, de fato, anoto alguns itens, passo para o nosso time de operação, mas é coisa, às vezes, por exemplo, arrumação de prato, o arroz tem que estar na direita, quando a gente entrega a bandeja para o cliente, todas as marcas têm que estar voltadas para o cliente. É a marca do Bonaparte, por exemplo, às vezes ela entrega com o prato ao contrário. Coisas simples aqui que só eu consigo enxergar e alguém que tenha tido contato com a nossa cultura. O que acontece é que muitas vezes tem rotatividade de funcionário e o funcionário não pegou o treinamento ainda adequado para estar dentro daquela perfeição ali de servir o cliente. Lançamentos
Tem algum estado aí que vai receber, alguma cidade, a gente sabe que Caruaru vai receber a segunda unidade da Bonaparte, e em alguma cidade, você está em 10 capitais, né? E quais são os estados? Tem uma previsão, alguma proposta? A gente tem proposta em alguns outros estados que estão em andamento ainda, e a gente está em fase de seleção, né? Como é que a gente faz esse trabalho? A gente entra no mundo digital, né, mostrando a marca e tudo. As marcas onde nunca tiveram o Bonaparte, a gente passa por um processo mais longo de explicar e tal. E geralmente o cara vem até Recife, conhece a marca para depois abrir a franquia naquela região. A gente está aí praticamente para todo o Brasil aí com leads para abertura de Bonaparte. Qual o requisito principal? O principal é o perfil, né, de ser um franqueado. Você deve receber Bonaparte. de outras franquias, né, que não deram certo. Muitas pessoas que tiveram suas decepções, ou pelo mercado, não fez a escolha certa. Hoje, com algumas perguntas, eu pelo menos com a minha bagagem de experiência, eu já consigo identificar se tem perfil ou não. Ou até profissões, por exemplo, engenheiro civil, engenheiro mecânico, são os melhores perfis para ser franqueado. Porque tem uma cabeça cartesiana, né, entende de todas as áreas, etc. E outras profissões menos. Então a gente aí toma mais um cuidado na hora de entrevistar, pergunta quem vai ser o gestor, quem vai ser o operador, não só o dinheiro, porque dinheiro hoje o banco está dando aí de fartura. A gente se preocupa primeiro com o perfil do franqueado e depois ele tem capacidade financeira para investir e colocar, até para evitar que ele comece a obra e depois não tenha dinheiro para concluir a obra do restaurante. Você tem vontade que tenha Garanhuns, né? Serra Talhada tem shopping agora, né? Serra Talhada tem shopping, tem. A gente não tem lá ainda, não. Alguma possibilidade? Sim. Porque ela atende ali, Serra Talhada está ali, a gente está sem candidato para Serra Talhada, mas Serra Talhada é um shopping que nos interessa. Garanhuns também, como eu falei, a gente estava conversando agora há pouco, quando tiver o shopping, né? Quando tiver um shopping lá. Isso. Garanhuns. Ô Leonardo, explica um pouquinho para quem está em casa, você com sua experiência, como é que você está enxergando o Brasil? O mercado, não só na sua área, mas o Brasil, essa parte da economia. Fala um pouquinho para a gente. Para quem trabalha nesse ramo de franquia, porque o que é que eu faço? Eu vendo um investimento, né? Para quem está buscando, quem tem um dinheiro, uma poupança, né? Às vezes a poupança da vida toda daquela pessoa que quer empreender ou sair do emprego e se vê numa situação que não tem mais emprego para ele, ele quer empreender no mercado de franquias. A taxa da Selic alta nos atrapalha muito. Por que nos atrapalha muito? Porque o dinheiro deixa de circular. As pessoas preferem deixar o dinheiro no banco do que investir. Quando se investe é que cria emprego, cria capital, que o capital circula. Então, o primeiro ponto que nos atrapalha bastante é a Selic alta. É automático no meu segmento de franchising. Quanto mais baixa a Selic, mais há procura por franquia. As pessoas se desprendem entre aspas, de deixar o dinheiro no banco para buscar algo para empreender. Então, eu acho que o país vai movimentar muito mais se a Selic estiver mais baixa. Do lado do consumidor, o consumidor ainda está muito reticente, né? O que a gente chama de confiança do consumidor. A confiança do empresariado tem melhorado, mas a confiança do consumidor ainda está retraída. Então, eu acho que precisa destravar, começando pela baixa da Selic, para que esse atual governo venha dizer assim, viemos para baixar a inflação, baixar a Selic. Eu sei que não é algo que o governo federal possa fazer, isso é a independência do Banco Central, mas a minha grande expectativa é para a baixa da Selic, obviamente com o controle da inflação. Isso ajuda o consumo de uma forma geral. Para quem está em casa, qual o conselho, a experiência, um homem de negócios como você, pode dar para quem está começando agora, seja empreendendo, seja querendo ser um franqueado, Leonardo? A sua experiência realmente é enorme, não só à frente do seu negócio, mas também como uma pessoa de grande bagagem no que você já faz. Quais são os fatores que você pode destacar ou que você pode aconselhar para o pequeno empreendedor, o empresário que está começando agora, seja querendo ser um franqueado seu ou não? Para quem está em casa nos escutando, eu acho que é importante dizer que eu acredito muito no segmento de franquia, seja ele qual for. Por quê? Porque o segmento de franquia tem uma taxa de mortalidade muito baixa.
Você tem ideia, o Sebrae e o IBGE mostra isso, 85% dos negócios fecham em 5 anos no Brasil. 85% dos CNPJs abertos no Brasil fecham até 5 anos. Então, um índice altíssimo. Franquia, esse índice é em 4,3%. Uma diferença abrupta. Por quê? Porque na franquia você tem todo um processo já mastigado, você tem um franqueador por trás pensando, tem um franqueador sério que vai dizer assim, não faça isso, não entre nesse mercado que você vai quebrar a cara. Quando você vai empreender um negócio por si só e sozinho, você vai ter que ficar, você não sabe negociar com o shopping, chega do banco, vai pedir a maquininha de cartão de crédito, a taxa vai ser lá em cima. Um monte de variantes, você não sabe fazer o marketing de divulgação do teu negócio, um monte de variantes que quando você compra uma franquia, você já tem isso mastigado e pronto. A receita do bolo já está pronta, né? Já está pronta. E melhor do que isso, testado em vários mercados. Então, elimina a possibilidade do franqueado, do empresário. Da falha. É porque eu acho que ele se apega às vezes nesse royalty. Eu acho que é tão um preço a pagar. Pois essa é uma pergunta que sempre vem, mas eu vou pagar royalties. Se você pagar royalties, você vai ter uma perpetuidade para ajudar. É muito melhor você pagar um negócio que você vai durar o resto da vida. Tudo que não pagar. Do que não pagar e durar 3 meses, 6 meses, um ano, até cair nessa estatística do Sebrae e IBGE. Então essa é a grande diferença que as pessoas não compreendem ainda. Eu consigo explicar isso pessoalmente, aqui ia ser 1 hora para explicar. O royalties que você paga, ele indiretamente ele volta para o seu bolso. Porque, por exemplo, a taxa de cartão de crédito, a gente tem a menor do mercado. Menor mesmo. Vários outros, a compra em escala, marketing, o reconhecimento da marca, que é algo subjetivo, né? Como você falou, que você me perguntou, quando você entra no lugar, se tiver um lugar para escolher uma marca de alimentação, se tiver uma marca conhecida, eu vou naquela marca conhecida. Claro, eu já conheço, já confio. A nossa marca tem muito isso. A gente fez uma pesquisa recentemente e saiu muito de mães que dizem assim, eu só levo meu filho no Bonaparte porque eu conheço a cozinha é aberta, eu tenho confiança, como lá não sei quantos anos. Isso faz a diferença no resultado do negócio, né? Então esse o conselho que eu dou. Antes de você empreender sozinho, procure uma marca, não precisa ser a nossa, mas se for a nossa, ótimo. Busque uma marca de franquia para entender. Entre com o franqueador, é um processo transparente, todo franqueador é obrigado a dar um documento chamado circular de oferta de franquia, obrigado por lei. Nessa circular de oferta de franquia, você tem que passar 10 dias para pensar antes de assinar qualquer coisa ou pagar qualquer coisa. Então, aquilo ali é fantástico, porque você ali consegue ver qual o tempo de dedicação, quais são os custos que você vai ter. Enfim, tem todo o processo de forma transparente e aberta para você investir numa franquia. Tem muita diferença, Leonardo? Praça de alimentação de shopping, aeroporto? É um público diferente pela sua experiência? Você tem em aeroportos? Isso, eu tenho. Ele é um pouco diferente, sim, né? Por exemplo, o consumo em praça de alimentação de shopping ele é muito concentrado, de meio-dia até 15 horas. O aeroporto ele vem pingado o dia todo, porque você vai pegar um voo de 16 horas, naquela correria você marca para almoçar de 15. Vai pegar um voo à noite, você não janta e sai ali de 8 horas da noite para jantar. Então, o aeroporto a gente tem um público grande e espaçado durante o dia. Vende-se o dia todo. Na praça de alimentação você é muito concentrado no almoço e no jantar. Então de 12 até 14h30 e de 18 até 19h30 é a grande concentração de venda de uma praça de alimentação. Muito bom. A gente aqui bateu um papo com o Leonardo Martini, que é o Lamartine, que é presidente da BHF, Grupo Bonaparte, batendo um papo aqui com a gente no Mercado Business de hoje. Você que está em casa, obrigado por sua participação. Leonardo. Muito obrigado. Obrigado você. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse aí as redes sociais do Grupo Bonaparte, quem quiser entrar em contato com vocês. A principal rede nossa é @BHF. Se botar @BHF já sai a nossa rede social completa. Através dali, através do inbox ou através de qualquer marca nossa, basta falar com a gente lá no direct que a gente entra em contato e explica, chama para tomar um café no nosso escritório. Nosso escritório fica em Recife, na Domingos Ferreira, e é o único e primeiro escritório do Brasil que tem uma micro cervejaria dentro. Olha aí, já é um diferencial, né, Leonardo? Onde quem quiser investir nesse ramo de cerveja, a gente tem lá como mostrar o processo de uma forma minimizada e também uma degustação. Domingos Ferreira ali aonde? O empresário é o Alexandre Cassilva. A gente tem lá, o nosso escritório fica na cobertura, a gente tem um rooftop,
onde tem lá essa cervejaria instalada. Ah, eu acho que eu sei onde é ali próximo já. Ali teve antes o HSBC embaixo, depois foi o Bradesco. Sim. Ali próximo do... Fica ali entre a Antônio Falcão e seria o quê? Antônio Falcão... Antes da Antônio Falcão, quem vem de Recife, umas 3 ou 4 antes da Antônio Falcão. É muito fácil, é só entrar em contato, pode marcar. Simples. Quem tiver Procura nas interessado. redes sociais BHF, sai lá todas as marcas, né? Ou através de qualquer marca nossa, seja Bonaparte, Donatário, Capilé, Coalwalk, todas elas. Leonardo Lamartine, presidente do grupo BHF, hoje aqui no Mercado Business, batendo um papo com a gente aqui pela Play Hits TV. A gente se encontra no novo encontro aí.